Sejam bem-vindos ao Comunicar Cibersegurança, um podcast do Centro Nacional de Cibersegurança, um espaço de promoção, discussão e reflexão de temas ligados à cibersegurança. Neste episódio vamos falar da nova diretiva da União Europeia para a cibersegurança, a NIS2, publicada a 14 de dezembro de 2022, que substitui a diretiva anterior, publicada em 2016. A NIS2 destina-se a garantir um elevado nível de cibersegurança na União e assegurar que os países abrangidos estão devidamente preparados para reagir a ciberataques. Portugal terá de fazer a transposição desta diretiva para a lei nacional até outubro de 2024 e é sobre esse assunto que vamos falar hoje. Para falarmos sobre o que esperar da NIS2, temos como convidada Inês Antas de Barros. É sócia da área de Comunicações, Proteção de Dados e Tecnologia da VDA. Tem mais de 15 anos de experiência, focando a sua prática na área da privacidade, proteção de dados pessoais e cibersegurança. Já trabalhou em projetos transversais em múltiplas jurisdições, envolvendo diversas áreas legais ou regulamentares. Esteve também envolvida na elaboração da legislação de proteção de dados noutras jurisdições, nomeadamente em África e Timor-Leste. É docente nos cursos de pós-graduação em Proteção de Dados e Cibersegurança no Instituto Superior de Economia e Gestão e nas escolas de Direito da Universidade de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa. É assim, Inês? É verdade. Muito bem. Vamos então começar com os nossos esclarecimentos, não é? Para quem nos acompanha, relativamente à NIS2. Muito bem. E Inês, quais são os 3 aspectos mais inovadores da nova diretiva da União Europeia para a cibersegurança relativamente à diretiva anterior, a NIS1? Bem, esta NIS2 de facto traz aqui grandes alterações no panorama e no enquadramento da cibersegurança e há muito mais do que 3 inovações. Mas se eu tivesse que destacar 3 aspectos completamente diferenciadores, destacaria certamente o alargamento do seu âmbito de aplicação. A NIS2 pretende alargar a sua aplicação e o conjunto de obrigações a setores que anteriormente não estavam integrados, nomeadamente o hidrogênio, as farmacêuticas, data centers, entre outros. Outro aspecto diferenciador é, de facto, aqui o princípio da responsabilidade, ou seja, as organizações são obrigadas a adotar estas estratégias de cibersegurança e a demonstrar o seu cumprimento. Inclusivamente, os órgãos de administração vão ser responsáveis por essa implementação. Outro aspecto a destacar seria a criação de uma rede de cooperação e de comunicação. Comunicação em cibersegurança é absolutamente fundamental e a partilha de experiências em caso de incidentes. Percebeu-se com a NIS1 que faltava essa rede, a nível até europeu, de comunicação de incidentes e de resposta a incidentes e, portanto, a NIS2 visa, de facto, endereçar este aspecto. O terceiro aspecto a destacar, diria que seria aqui o reforço das medidas de segurança, elencando aqui um conjunto de medidas que são aquelas medidas básicas que todas as organizações vão ter que adotar. Muito bem. Acabou por já dar uma parte da resposta à minha questão seguinte. Porquê que a União Europeia sentiu de facto esta necessidade de desenvolver uma nova diretiva? Portanto, a NIS1 revelou-se insuficiente? Sim, a NIS1 obviamente teve inúmeras vantagens, foi a primeira peça de legislação de forma estruturada que lidou com o tema da cibersegurança, mas, enfim, a transformação digital rápida tornou a NIS1 insuficiente e muito potenciada pelo Covid-19 e, portanto, percebeu-se que as novas ameaças que a Europa estava a sentir e que todas as organizações estavam a sentir, no fundo a NIS1 não dava essa resposta e, portanto, a Comissão Europeia lançou uma consulta para perceber o que eram as principais dificuldades e percebeu-se que, de facto, havia aqui uma insuficiente resiliência a nível dos Estados-membros e das próprias organizações e, portanto, seria necessário reforçar todo esse aspecto das medidas de segurança, da gestão de crises, da comunicação e, portanto, é neste contexto que surge, aliás, a Estratégia Europeia para a Cibersegurança, sim, que a NIS2 é uma das peças absolutamente fundamentais. Uma vez que já estamos aqui a entrar no campo das organizações, o que é que as organizações abrangidas pela NIS2 podem esperar relativamente ao futuro? Que tipo de obrigações é que vão ter de adotar? Já falou aqui um pouco, mas
Se puder, para quem nos segue, se puder esclarecer um pouco mais. Sim, sim. As organizações vão ter que ser muito mais proativas, ou seja, hoje em dia o que se sente, ainda que a NIS 1 e o nosso regime já prevejam um conjunto de obrigações e te reportam enfim, a um conjunto considerável de organizações, com a NIS 2 as empresas vão ter que ter as organizações em geral, aliás, vão ter que ter uma abordagem proativa à cibersegurança e, portanto, não pode ser reativa só em caso de incidente. E, portanto, tem que fazer o trabalho de casa antes. Vão ter que fazer uma avaliação dos riscos que têm dentro de casa, olhando, no fundo, o que é a sensibilidade da sua atividade, as funções essenciais, porque só mapeando os riscos é que vão identificar as medidas para endereçar esse risco. E, portanto, essa abordagem proativa e preventiva é absolutamente fundamental e é um dos grandes focos da NIS 2. No fundo, é uma mudança um pouco da cultura da organização, Exatamente, não é? exatamente. Eu diria que esse é um aspecto, de facto, muito diferenciador. É que, de facto, a NIS 2 impõe uma cultura de cibersegurança dentro da organização, desde a administração até, enfim, a qualquer colaborador. E, portanto, o tema das formações internas, a própria administração, como eu referi, já que é responsável, tem que ter formação nesta matéria e, portanto, a cultura da cibersegurança vai ter que estar claramente enraizada dentro das organizações. E isso, de facto, é uma grande mudança. Sem dúvida. Considera que as organizações estão preparadas para estas novas exigências, até do ponto de vista da cadeia decisora, não é? Que vai ter aqui um papel fundamental e uma responsabilização? Eu diria, enfim, em termos gerais, que não. Há muitas organizações que já estão, obviamente, até porque muitas delas já sofreram incidentes e, portanto, nem que fosse numa perspectiva reativa, tiveram que se adaptar. Mas olhando para aquilo que são as exigências da NIS 2 e as exigências do dia a dia numa organização no que diz respeito à segurança de informação, em que o fator humano é absolutamente fundamental, eu diria que ainda há muito trabalho para fazer dentro das organizações. E não é só dentro da organização, porque a NIS 2 estende essas obrigações à cadeia de fornecimento. E, portanto, eu quando contrato, porque muitos dos incidentes ocorrem fora de casa, como eu costumo dizer, e, portanto, quando eu contrato um fornecedor, eu tenho que fazer uma avaliação desse fornecedor, perceber se ele me dá essas garantias, mesmo que o fornecedor não esteja sujeito a esta legislação. Se me dá garantias de segurança e adotar, enfim, um conjunto de medidas contratuais e outras relativamente à gestão desses terceiros. Portanto, há, de facto, aqui uma grande mudança de paradigma, com, enfim, uma supervisão mais apertada e um regime de controle nacional também, consequentemente, mais pesado e, portanto, há, de facto, muito trabalho ainda para fazer. E o que é que as organizações devem, no fundo, fazer para estarem mais bem preparadas para aquilo que aí vem e que, na verdade, já têm que estar a pensar que até 2024 esse caminho tem que ser feito, não é? Exatamente. Eu diria a antecipação é absolutamente fundamental. Portanto, olhar para a NIS 2, mapear os requisitos, perceber o que é que a organização tem e o que são os requisitos e o caminho a fazer. Portanto, olhar para os gaps que eu tenho dentro da minha organização e começar a tratar destes gaps. E isso não se faz de um dia para o outro, até porque a cultura da cibersegurança, cultura em geral de proteção de dados, proteção da informação, etc., não se ganha de um dia para o outro. E, portanto, temos que começar a fazer esse trabalho dentro de casa e, por isso, diria que o ano 2024 deveria ser o ano da aposta nas organizações para se prepararem para a NIS 2, se ainda não o começaram a fazer. E acha que esse caminho está a ser feito pelas organizações? Muitas delas já estão a fazer. Tenho notado que, de facto, as organizações já estão muito atentas ao tema, já estão a antecipar aquilo que são os principais requisitos e a olhar para os seus procedimentos internos e perceber o que é que tem que ser alterado. Enfim, calendarizarem estas ações para então, em 2024, começar um ano a tratar do tema da cibersegurança. Portanto, muitas já estão. No fundo, este caminho vai trazer mais confiança a essa tal cadeia que a Inês referiu, que também é um ponto fundamental. Que temos vindo a frisar ao longo deste ano, mais confiança, não é? Completamente. Eu acho que vai trazer mais confiança
a todo o ambiente e todas as pessoas e entidades que se relacionam com as organizações, até nós próprios, até porque, enfim, o setor público também é coberto e, portanto, na nossa atuação e na nossa relação com tudo o que é serviço público, eu acho que estas obrigações vão trazer ainda mais confiança na disponibilização de informação a um hospital, a uma autarquia, a uma administração fiscal, enfim, e, portanto, e esse é também um dos grandes objetivos do legislador, portanto, criar aqui uma confiança principalmente no domínio digital. Hoje em dia o digital é incontornável e, portanto, mas nós só conseguimos utilizar o digital e crescer no digital se existir essa tal confiança. Claro, e se o soubermos fazer e se tivermos formação para... sente que está a ser um processo, uma transposição positiva, sente que virá aí, no fundo, um novo ciclo que tem essa tal confiança e que será muito positivo do ponto de vista das organizações e do próprio país? Eu penso que sim. Eu sou uma otimista por natureza, portanto, eu acho que precisamos disso, não é? Exatamente, é preciso otimismo e, portanto, eu acho que muitas vezes as organizações só implementam este tipo de medidas se decorrer da lei e, portanto, não há esta abordagem proativa se eu não for obrigado a... mas, enfim, às vezes tem mesmo que ser e, portanto, e por isso o legislador impõe estas obrigações. E eu acho que isto vai ser muito positivo. E mesmo dentro das organizações, muitas vezes as organizações e os decisores olham para estas imposições como um custo. Sim. Mas isto é uma oportunidade de se diferenciar, de ser mais resiliente, apresentar os seus serviços e produtos de forma diferente e de ganhar uma confiança dos seus colaboradores, dos stakeholders com que se relaciona e dos seus clientes. E, portanto, eu sou muito otimista e acho que isto, de facto, esta NIS 2 e não só a NIS 2, as outras peças de legislação que estão a ser aprovadas e que vão ser implementadas nos próximos 2 anos, vão ser absolutamente fundamentais e revolucionárias até no paradigma da cibersegurança em Portugal e na Europa. Inês, agradeço a sua disponibilidade e esclarecimentos sobre a NIS 2 e agradeço a todos aqueles que nos acompanham através das várias plataformas e já sabe, para saber mais sobre este e outros temas, visite o nosso site em www.cncs.gov.pt e mantenha-se ciberseguro.